Povo e povo, tudo bem com vocês? Bem-vindos aí a mais uma aula de eletrônica digital, onde hoje nós vamos trabalhar com o método de simplificação de expressões lógicas chamado mapas de Veil de Carnot. E para conseguir mostrar a eficiência desse método, nós temos aqui uma tabela de duas variáveis e nós vamos encontrar a expressão lógica através das linhas da tabela da verdade. Então, primeiro eu vou fazer esse método mais comprido para conseguir provar para vocês como de fato ele é eficiente, tudo bem? Então, pelo que nós já vimos em aulas anteriores referentes à eletrônica digital, eu tenho que analisar nessa tabela apenas as linhas que apresentam nível lógico 1 na saída. Então, eu vou olhar essa primeira aqui, a segunda linha da tabela, e ela vai me fornecer essa expressão lógica. A barrado, ponto B. A barrado por causa do zero e o B sem o barrado, porque aqui ele está igual a 1, ok? Bom, logo abaixo nós temos aqui A igual a 1 e B igual a 1. Então, essa é a nossa expressão lógica dessa última linha da tabela. O que nós temos que fazer aqui agora? Colocar aqui o símbolo da OR, a representação lógica da OR, e a gente já tem a capacidade agora, já tem recurso para poder montar o circuito. Então, temos aqui ao lado o circuito referente a essa expressão lógica. A barrado ponto B, ou seja, a barrado AND B, é o que nós temos aqui. A AND B, que é o que nós temos aqui embaixo. E a união das duas portas lógicas AND é dada pela lógica OR, que é o que nós temos aqui, ok? Bom, então aqui nós temos 1, 2, 3, 4 portas lógicas para se obter essa tabela verdade, ou melhor, para se obter esse resultado. Agora vamos ver como é que isso fica com o mapa de Carnot de duas variáveis. Então, primeiro, o que é o mapa? Eis o mapa. Tá? Então, ele é, na verdade, uma forma diferente de se acomodar o resultado da tabela verdade. Tá? Então, para cada número que a gente tem aqui, ele vai ficar em um quadradinho aqui. Bom, as variáveis de entrada, A e B, funcionam como coordenadas desse nosso mapa, de tal forma que toda variável que for igual a zero, ela é barrada, e toda variável que é igual a 1, ela não é barrada. Então, vamos analisar como que nós vamos resolver isso. Olhando aqui como coordenadas, é possível afirmar que na primeira linha, a variável A barrada, ela indica justamente essa linha aqui do mapa. Eu tenho esse primeiro quadrado e esse segundo quadrado. Agora a questão é qual dos dois quadrados correspondem a essa primeira linha da tabela. Sendo a variável b igual a zero, ou seja, b barrado, eu consigo afirmar que é essa coluna. E na verdade o que eu vou fazer é uma união entre linha e coluna. A união entre as duas, o cruzamento entre a linha e a coluna, é nessa primeira célula, ok? A barrado, B barrado. Vamos pegar um outro aleatório. Vamos pegar a última linha da tabela. A variável A é igual a 1, ou seja, a variável é igual a 1, variável A igual a 1, nós temos essa linha aqui. Ó. E a variável B também é igual a 1, então é o cruzamento da linha com a coluna, ok? Então, o que a gente vai fazer? Nosso objetivo agora é pegar esses resultados e organizá-los aqui no mapa. Então, esse primeiro zero aqui, eu vou colocar ele aqui, porque ó, A barrado, B barrado, A barrado, B barrado. Segunda linha da tabela, A barrado e o B normal. Então, A barrado e B normal. Então, vou colocar aqui. Terceira linha, então quer dizer que agora a gente vai trabalhar na segunda região do mapa aqui, ó, na linha de baixo do mapa. A normal e o B é barrado. Então, A normal e B barrado, o zero vai vir para cá. E nesse último aqui, A normal e B normal. Coloquei ele aqui, ok? Que aí é até tranquilo da gente conseguir fazer essa transição, né? Pegar os valores e jogar no mapa. O que nós temos que analisar agora? Nós temos que analisar que o mapa ele pede para nós as formações de grupos. E essas formações são apenas de níveis lógicos 1. Tá? Eu só vou agrupar, fazer enlaces onde tem número 1 no mapa. Então, o que eu consigo fazer aqui? Eu consigo formar um primeiro grupo. Tá? E é importante frisar e anotar o seguinte. No mapa de Carnot, de Veil de Carnot, eu tenho que formar grupos que obedeçam àquela lógica de binário. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 e assim por diante. Ok? Segundo, eu sempre tenho que formar grupos na horizontal ou grupos na vertical. E jamais, de forma alguma, me é permitido fazer um grupo na diagonal.
tá? Apenas horizontal ou vertical, ok? Bom, então vamos lá, eu sempre tenho que formar também o maior grupo possível, tá? Quanto maior a quantidade de elementos dentro do meu grupo, melhor. Bom, sabendo disso, qual vai ser agora a nossa expressão lógica desse cara? Aqui está aparecendo a letra B. Mas por que isso? Como que uma tabela dessa se transforma na letra B? Vamos entender como extrair isso do mapa, tá? Se a gente olhar agora para esse grupo como um bloco, uma coisa fechada, indivisível, ele está em cima de duas linhas, tanto na linha A barrado quanto da linha A. Ou seja, esse grupo está falando para nós que a variável A é igual a zero, mas também, ao mesmo tempo, é igual a 1. Ou seja, ele está falando que a variável A possui dois valores lógicos ao mesmo tempo, 0 e 1. É a mesma coisa que afirmar que uma lâmpada está acesa e apagada ao mesmo tempo. É uma incoerência. Ou seja, se ela é uma incoerência, nós vamos retirar a variável A do nosso circuito, desse nosso mapa, na verdade, perdão. Agora vamos analisar as colunas. Esse nosso grupo ele está em cima de uma única coluna, que é a variável B. E se a gente parar para observar, ele está falando simplesmente que é B. Em nenhum momento esse grupo ele está na coluna do lado falando para nós que é B barrado. Ele não está causando aí uma dúvida, falando que é barrado e falando que não é barrado. Tá? Por esse motivo, por não ocorrer uma variação no seu estado lógico, é que ele, vamos dizer assim, é promovido a ser uma expressão lógica aqui embaixo. Tá? Acabou até aí? Sim, acabou. Ué, mas e a variável A? Onde que ela entra nessa jogada? Aí que tá, ela não entra. Ou seja, o que significa isso? Significa que eu tenho duas variáveis para ter uma resposta, sendo que na verdade eu poderia ter apenas a letra B. A letra A ela pode ser totalmente descartada dessa nossa tabela, de tal forma que sobre apenas a variável B. Ou seja, lembra do tamanho do circuito como que era? 4 portas lógicas, não eram? Olha como vai ficar o nosso circuito agora. Ele é composto apenas por uma chave. Tá? E aqui eu tenho um VCC, um potencial positivo, uma chave, e aqui um resistor e um LED. Tranquilo até aí. Tudo bem? Então nada assim complicado. Então, se a gente comparar o desenho anterior com esse aqui, o nosso circuito, né, anterior com esse, nós conseguimos enxergar nitidamente que o mapa de V de Carnot ele nos oferece o melhor resultado possível, ok? Comparado com o método que eu havia apresentado para vocês. Para ver se isso está ficando mais nítido, mais tranquilo, vamos aí para um próximo exemplo. Vamos lá. Exemplo 2. Vamos pelo método mais comprido, mais uma vez para reforçar os benefícios do método de V de Carnot. Então vamos lá. Primeira variável, nós vamos ter aqui A barrado ponto B barrado, ok? A igual a 0 barrado, B igual a 0 barrado também. Segunda linha, vamos ter A barrado ponto B. A barrado end B, né? Perdão. E na última linha, A end B, ok? Então vamos lá fazer as nossas ligações. Esse primeiro conjunto é referente a esse. Notem que nós temos aqui as notas que são os barrados aqui. O nosso segundo parênteses aqui, o A é barrado, o B não é barrado. E por último, A end B sem nenhuma nota, sem nenhum barrado. A união entre as linhas da tabela é dado pela lógica OR. E aqui ao lado eu coloquei uma OR de 3 entradas. Ok? Para fazer a união desses 3 parênteses do circuito. Do circuito não, da expressão. Vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 portas lógicas para conseguir obter esse resultado aqui. Vamos ver se o mapa de Carnot nos oferece um resultado melhor. Bom, vamos lá, colocar o mapa. Então vamos analisar o seguinte. Na primeira linha da tabela, nós vamos inserir aqui, na primeira célula do mapa. Então esse número 1, A barrado, B barrado, relembrando, A barrado é essa linha, B barrado é essa coluna. A união entre linha e coluna encontramos aqui. Segunda linha, A barrado e B. Um aqui. Terceira linha, A normal e B barrado, ou seja, a união é dada aqui. E no último caso, que é o que sobra, A normal e B normal, um aqui. Ok, inseri os valores no mapa. O que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que formar os grupos. Então, lembrando, os grupos devem ser o maior possível, devem respeitar a sequência 1, 2, 4, 8, 16 e assim sucessivamente, e eles não devem ser, ou melhor, e eles só podem ser feitos na horizontal ou na vertical,
ok? Na diagonal, nunca. Então, partindo dessas regras, eu não consigo formar um grupo de 4 unidades, porque tem um zero aqui. Então, vou pegar aqui e formar um grupo igual ao que a gente teve aqui em cima, ok? E esse cara aqui, ele está sozinho, tá? Mas lembra o que eu disse? Sempre formar o maior grupo possível. E aí eu coloco um parênteses, né? Ou coloco faço um adendo a essa informação. Eu tenho que formar o maior grupo possível, mesmo que seja necessário pegar emprestado um outro elemento do grupo, de um outro grupo. Então, o que eu vou fazer aqui? Primeiro, se a gente olhar esse grupo, acredito que fique tranquilo não falar que a expressão lógica é B, correto? Só reforçando aqui, ó, ele está em cima das duas linhas, ele está falando para nós que a variável A é normal e também é barrado, ou seja, não faz sentido, então a variável A cai fora. E ele está em cima apenas da coluna B, então a gente tem aqui a variável B. Agora, o que eu vou fazer aqui com esse outro? Eu vou pegar esse 1 e vou unir com esse outro aqui, ó. Vou formar um novo grupo, ok? Esse novo grupo aqui, se a gente agora parar para observar, ele está em cima de duas colunas. E ao estar em cima de duas colunas, ele afirma o seguinte: a variável b é barrada, mas também não é barrada. A variável b é igual a zero, mas também é igual a 1. Não faz sentido. Não fazendo sentido, a variável b sai fora. Ela vai ser cancelada. E se nós olharmos agora as linhas, a gente consegue enxergar que esse grupo ele está em cima apenas da linha A barrado. Esse grupo não está falando para nós que ele é A barrado e também A normal. Não está falando que A é igual a zero e que A é igual a 1. Ele só está falando que A é igual a zero. Ou seja, mais uma vez, como esse cara aqui, essa variável é que está falando a verdade, podemos dizer que ela foi promovida a virar expressão lógica aqui embaixo. Então, vamos colocar uma setinha e o A barrado, ok? E aí tem o primeiro detalhe. Qual é a lógica que eu vou utilizar aqui para unir os grupos? O grupo que está em vermelho e o grupo que está em laranja. Eu vou usar o sinal de mais, que é o nosso símbolo da porta lógica OR, ok? Fiz aqui até uma observação, ó. A união entre grupos deve ocorrer pela lógica OR. Perfeito? E como vai ficar essa expressão lógica? Como vai ficar, perdão, esse circuito? Vai ficar desse jeito, variável A, variável B, e apenas uma porta lógica OR de duas entradas. E aqui, uma porta lógica NOT. Então, nós temos uma porta, duas portas lógicas. Simplificar muito uma expressão lógica, ok? Povo e povo, muito obrigado pela atenção, espero que vocês tenham gostado. Dúvidas, por favor, deixem aí nos comentários, ok? E falou, até a próxima.